teu altar. Amém. Amada igreja, ainda em pé, vamos abrir a palavra do Senhor no livro dos Salmos e coloque lá no Salmo 142. Salmos, e vamos ler o 142 para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Salmos 142. Amém? Se tiver alguma misericórdia, nós aguardamos. Amém? Diz assim a bendita e poderosa palavra do Senhor: ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo diante dele a minha queixa, à sua presença exponho a minha angústia. Quando dentro de mim esmorece o espírito, tu sabes o caminho por onde devo andar. No caminho em que ando, ocultaram uma armadilha para mim. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, pois me sinto muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Essas são palavras do Senhor. Demos graças a Deus. Amada igreja, poder sentar e vamos mais uma vez conversar com o nosso Deus. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Pai bendito, Deus eterno e todo-poderoso, nós te rendemos graças, Senhor, por esse dia que já estamos a terminar. Nós te rendemos graças, Senhor, por podermos aqui estar com saúde e com disposição. Obrigado, Senhor, porque nos atraístes até aqui, Pai, nesse final de dia, no meio da nossa semana, Senhor, para adorar o teu santo, santo e eterno nome. Obrigado, Senhor, por esses louvores. Obrigado, Senhor, por já aceitares a nossa confissão, Senhor, e por nos perdoares. Obrigado, Pai de amor, por a tua santa e transformadora palavra que aqui já foi lida. E te pedimos, ó Deus, que essa palavra, ela queime nossos corações, ela transforme nossas vidas, que possamos guardá-la, Senhor, em nossos corações e posteriormente produzir frutos, ó Deus. Fala conosco, Senhor, nessa noite. Estamos aqui para te adorar, mas também, Senhor, para te escutar, pois tu sabes, Senhor, que cada um aqui necessita. Então fala conosco, Senhor, toca em nós, ministra aos nossos corações, faz de nós, Senhor, um vaso novo. Ó Deus, eu também peço, Pai, por mim, reconhecendo quem sou, falho e pecador. Por isso, ó Deus, que eu diminua, para que o Senhor resplandeça. E por isso que eu peço, ó Deus, que hoje e sempre, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam bem aceitas diante da tua face, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém e amém. Amada igreja, esse belo salmo de Davi, essa porção da palavra do Senhor que nós vamos refletir hoje,
Em algumas Bíblias, tem lá um epígrafe. Após o número do Salmo, embaixo tem um epígrafe, que é um resumo daquele texto sagrado que ele vai nos dizer. E a epígrafe desse Salmo 142, queridos, ele diz que é um salmo didático de Davi, uma oração que fez quando ele estava na caverna. E queridos, o que é um salmo didático? Salmos, nós já sabemos que são orações, são louvores, mas tem alguns salmos, amada igreja, que são salmos de instrução, também chamado de didáticos. Esse aqui é um exemplo disso. Assim como o Salmo 1, ele é um salmo didático, porque ali ele vai mostrar a diferença da vida do justo, da vida do ímpio. O Salmo 32, outro salmo didático, porque ali ele vai nos ensinar sobre a confissão dos nossos pecados, sobre as consequências do pecado, sobre o perdão. E esse salmo que nós vamos refletir nessa noite, queridos, é um salmo que ele simplesmente serve para a instrução para o povo de Deus de como orarmos. Porque, como eu disse aqui na epígrafe, Davi fez essa oração quando ele estava na caverna. E aí, igreja, você podia me perguntar: que caverna? O contexto, queridos, desse salmo, Davi estava mais uma vez em fuga. Ele estava a fugir do rei Saul, que era o seu sogro. E Saul, queridos, com toda ira, com toda determinação, o objetivo de vida dele era matar Davi. E você podia me perguntar por quê? Porque Saul estava destituído da bênção de Deus sobre a vida dele. E ele sabia que essa bênção, essa unção, agora estava sobre a vida de Davi. Embora Davi tivesse se casado com sua filha, ele buscava a todo custo matá-lo. E Davi já vinha há um tempo fugindo dessa perseguição implacável, até que ele chega na cidade de Adulão e ele se refugia nessa caverna. Não me pergunte por quê numa caverna. Eu suponho que ele fez isso para não poder complicar a vida de ninguém, porque Saul estava muito irado. E de repente, se ele fosse para a casa de alguém e o rei Saul o encontrasse naquela casa, com certeza ele mataria, além de Davi, ele mataria todos os habitantes daquela casa ou de quem chegasse por perto. Então, para não comprometer a vida de ninguém, creio eu que Davi se refugiou nessa caverna em Adulão. Só que, queridos, eu acho que Davi não era muito bom de se esconder, porque a Bíblia nos mostra que ele se escondia e aí Saul e o seu exército encontrava, e ele corria para outro lugar e ele encontrava, e ele corria para outro e ele encontrava. Davi tinha muitas habilidades, sabemos disso, mas eu acho que para se esconder ele não era tão bom. Tanto é, queridos, que se você abrir a sua Bíblia lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 22, ele diz que Davi se refugiou na caverna de Adulão, e ali os seus irmãos e toda a casa do seu pai souberam que ele estava nessa caverna e para lá foram. E o texto diz mais, diz que se juntaram a Davi homens em aperto, homens endividados, homens amargurados de espírito. E diz que Davi se fez chefe desses homens, que eram aproximadamente 400 homens.
Então, um primeiro aspecto, amada igreja, que nós devemos ter: Davi, ele não estava só naquela caverna. Inicialmente sim, mas quando souberam que lá ele estava, 400 homens e familiares deles foram para lá também. E Davi ficou ali, creio eu, ensinando, orando, instruindo aqueles homens, que depois, queridos, se tornou o exército dele, os chamados valentes de Davi. E queridos, o que eu queria que cada um de nós sairmos hoje daqui com uma coisa em mente: nós estamos aqui num culto carismático, um culto de oração, e creia, amada igreja, que as nossas orações são ouvidas por Deus, amém? Porque o Espírito Santo do Senhor, ele habita dentro de cada um de nós. Se ele habita cada um de nós, então ele escuta o que nós clamamos. Essa é a grande verdade dessa noite, queridos. Davi, nessa caverna, ele diz que ele ergue a voz, que ele clama e ele suplica ao Senhor. E como falei, é um salmo de ensino. Então aqui, queridos, o que Davi escreveu há séculos e séculos atrás, ensino para cada um de nós nessa noite. Ele está dizendo a mim e a vocês: erga, clamem e suplique ao Senhor em seus momentos de angústia, porque o Senhor nos ouvirá. É a Ele, queridos, que nós devemos clamar, buscar. Davi estava nesse sentimento de aprisionamento, de fuga, de medo, de aflição, podemos até dizer de um certo desespero. E é nesse momento, queridos, que ele ainda tem a capacidade de fazer essa fervorosa e franca oração ao Senhor. Erguer a voz, em alta voz, para que a angústia interior fosse externada. Davi, em vez de ficar ali quietinho dentro daquela caverna, escondido, sem fazer muita zoada, não, ele ergue a sua voz e clama e suplica ao Senhor. E é isso, queridos, que nós devemos fazer também, quando nós estivermos dentro de nossas cavernas. Porque ou você já passou por uma, ou você está em uma caverna, ou você um dia pode passar. Então esse salmo, ele está nos ensinando como nós devemos agir quando nós estivermos nos sentindo assim, como Davi estava. No verso 2 ele diz que derramou diante dele a minha queixa. E esse derramar, queridos, não é um vaso que derramou uma água, não. Aqui o derramar a queixa sobre o Senhor não é ir raivoso com Ele, com a lista de queixas e solicitações e pedidos. O derramar perante o Senhor é confiar, é pedir com fé. O derramar é pedir com esperança, porque sabemos a quem nós estamos pedindo, amém? É um derramar com fé, e não apenas chegar com a lista de inquietações para o Senhor. É um derramamento verdadeiro, por inteiro, por completo. E ele diz que a sua presença expõe a minha angústia. Ora, sabemos que uma das características do nosso Deus soberano é a sua onisciência, não é isso? Ele tudo sabe. Mas em vários textos, queridos, das Sagradas Escrituras, ele nos incentiva a
expor diante dele tudo aquilo que queremos e sentimos, tudo aquilo que nós estamos passando ou desejando. Isso é um exercício que ele cobra de cada um de nós. É como se ele chegasse para você nessa noite e dissesse: olha, eu sei do que tu precisas, mas eu quero que você fale, eu quero que você exponha o que está te incomodando. Qual a tua queixa, filha minha? Qual a tua queixa, filho amado? Faça como Davi fez naquela caverna, sendo perseguido. E exponha também você o que queres de mim. Qual a tua inquietação? Qual o teu lamento? Igreja, qual a tua dúvida? Qual a tua tristeza? Exponha ao Senhor, assim como Davi fez nesse momento complicadíssimo da sua vida. Na verdade, foi um verdadeiro derramamento de alma. Mas sabe o que acontece, amada igreja? Muitas vezes, eu digo isso falando até de mim, quando a gente se encontra em conflito, numa situação delicada, parece que dá vontade de você fazer tudo, menos de orar. Nós invertemos. A primeira coisa que nós deveríamos fazer era nos socorrer a Deus. E por muitas vezes nós colocamos isso lá para baixo em nossa lista de afazeres. O desânimo por vezes toma conta de nossas vidas e nós simplesmente nos esquecemos de orar. Buscamos subterfúgios inúmeros, e cada um aqui tem os seus, não preciso dizer, mas o maior e o mais eficiente deles, que é a oração, por vezes nós negligenciamos. E aí o que acontece, amada igreja? Esmorece o espírito, assim como aconteceu com Davi. Porque ele diz: quando dentro de mim esmorece o espírito, tu sabes o caminho onde devo andar. Davi já estava cansado de fugir. Fugir cansa. Você ser perseguido cansa. Você ser atacado pelo inimigo cansa. Por pessoas cansa. Então Davi devia estar muito exausto, vulnerável, esgotado. Mas aqui, queridos, nesse momento da oração, ele já começa a falar e ele diz: olha, quando dentro de mim esmorece o espírito, quando eu estou fraquinho, tu sabes o caminho onde eu devo andar. Aqui ele está reconhecendo, amada igreja, que ele não sabe para onde deve ir, o que fazer, como agir. Mas ele diz: o meu espírito está bem esmorecido, mas o Senhor, esse Deus que se encontra aqui, nesse momento, em nosso meio, Ele sabe onde cada um de nós deve andar, em nome de Jesus, amém? Então, queridos, o Senhor, Ele nos orienta. O seu espírito pode estar fraco, mas o nosso Deus, Ele é forte. Não foi à toa que Paulo falou em sua segunda carta aos Coríntios, que ele diz que quando estou fraco, aí é que sou forte. Porque quando nós reconhecemos nossas limitações e fraquezas e permitimos que o poder de Cristo haja em nós, está se cumprindo essa palavra. Quando estou fraco, aí é que sou forte em Cristo. Porque eu estou reconhecendo que eu sou fraquinho, limitado, mas o que o meu Deus é forte, e é nele que eu me fortaleço.
Amém? Por que, queridos? Ele disse isso, porque ele diz, ó, no caminho que ando, ocultaram armadilhas para mim. E isso acontece em nossas vidas, queridos, todos os dias. O inimigo, ele está ao nosso derredor. É o laço do passarinheiro. Por onde nós andamos, ele vai ocultando armadilhas para ver se caímos nela. E essas armadilhas, queridos, que são armadas, elas são bem específicas para cada um de nós. Tem gente que é o aspecto financeiro. Então ele vai armar uma armadilha nesse ponto da sua vida. Ele trabalha na sua fraqueza. O derrotado, porque nós que somos filhos de Deus, somos fortes, amém? Mas nós devemos ficar atentos com as armadilhas que estão ocultas em nossas vidas, plantadas pelo inimigo. Por isso que a palavra diz: orai e vigiai, para que não caiamos em armadilhas ocultas que estão nos nossos caminhos. E queridos, muitas vezes, nesse mundo tão corrido e perverso que nós estamos inseridos, e aí eu digo infelizmente bem grandão, por vezes a gente se sente só. Davi disse ao Senhor Deus: olha à minha direita e vê, não há ninguém, não há lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. Davi, esse homem ungido por Deus, estava se sentindo totalmente indiferente no mundo. Quando ele diz: olha à minha direita e não vê ninguém, porque geralmente ao lado de um rei, de um general, aquela pessoa que ia à sua direita era aquela pessoa de confiança. Então que ele está aqui se derramando ao Senhor Deus, ele está dizendo: olha, eu não tenho ninguém a quem confiar, eu não tenho lugar para me refugiar, ninguém se interessa por mim. Creio eu, todo mundo com medo, porque sabia que quem estivesse perto de Davi e Saul o encontrar, seria morto igualmente. Então ele estava desesperado, com a indiferença do mundo, queridos, para com ele, a falta de compaixão das pessoas para com o jovem Davi. Assim também como acontece em nossa sociedade hoje. Quantos exemplos, amados, que nós vemos de pessoas que tinham condições e era rodeado de gente, e depois por algum motivo essa pessoa perde e fica numa situação deplorável, e aí ela olha ao redor e diz: cadê meus amigos? Cadê aquele povo todo que estava comigo? Isso acontece em vários aspectos. É numa doença, é numa crise financeira, enfim, em vários aspectos. Por vezes, queridos, o mundo é muito indiferente para com a gente. E aqui, queridos, Davi estava se sentindo exatamente assim. Só que aí ele para. Ele vai até aqui, se rasgando ao Senhor. Mas a partir do verso 5, ele muda a história da vida dele. Porque ele diz: a ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Ele diz: ó, com tudo isso que eu estou passando, com esse caos que está em minha vida, mas o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha herança, é o meu quinhão na terra dos viventes. Não tem herança melhor, não há herança maior do que ter o nosso Deus como nosso refúgio, amém? Isso é bênção, amada igreja, isso é refrigério para as nossas almas, dizer isso ao Senhor, não dizer da boca para fora, mas dizer de coração, de dentro para fora.
E aí você sai da indiferença do mundo para a diferença de ter Deus ao seu lado. Amém? Como é bom caminharmos com Ele. E Ele diz: atende o meu clamor, porque eu estou muito fraco. Senhor, me livra dos meus perseguidores, porque eles são mais fortes do que eu. E aí eu lanço uma reflexão, amada igreja. Qual o seu pior perseguidor hoje na sua vida? O que é que te persegue? O que é que não te deixa em paz? O que é que te aprisiona? Que te incomoda? Cada um aqui tem o seu. Mas Davi, ele diz: eu estou fraco, muito fraco. Então, Senhor, livra-me desses meus perseguidores. Porque, querido, todos os dias nós acordamos, respiramos pela misericórdia de Deus derramada sobre nossas vidas. Mas também, querido, todo dia nós temos que vencer um leão. Todo dia nós temos que batalhar contra os nossos perseguidores espirituais. Assim como Davi estava aqui cheio, e diz: olha, eles são maiores do que eu. É aquela sensação de pequenez, de fragilidade. Por isso que ele diz: Senhor, eu clamo a Ti, para que o Senhor me livre desses perseguidores. E ele diz: Senhor, tira minha alma do cárcere. Ou seja, eu estou me sentindo preso. E quando o Senhor assim fizer, eu vou dar graças ao Teu nome. Queridos, esse cárcere que Davi aqui, ele expõe, ele relata, pode ser muitas coisas em nossas vidas. Uma tribulação que você não sabe como escapar. Uma situação que está lhe deixando sem ação. E por muitas vezes, queridos, nós mesmos fabricamos essa prisão. A prisão está ali no canto dela. E aí você vai olhar para ela, e você está a 10 metros dela. Mas aí você se afasta de Deus. Você ignora. E aí você vai se aproximando daquela prisão. Quando você mal esperar, você está a apenas 1 metro. E você já está pegando na porta dela assim, ó. E quando você menos perceber, você já entrou, já se trancou e jogou a chave fora. E ali você está, dentro de uma prisão, dentro de uma caverna, se sentindo oprimido, se sentindo angustiado, sem saber o que fazer. Acho que isso é algo bem normal, em virtude, queridos, da nossa fraqueza humana, em virtude, queridos, de uma falta de uma verdadeira comunhão com Deus. Porque nós não podemos, queridos, viver num mundo de ilusões, um mundo de achismos do Senhor. Não, nós temos que viver num mundo de esperança e de fé. E quando você perceber que uma armadilha está próxima de ti, que uma prisão está ali te esperando já, com a porta escancarada, esperando você entrar, cuide-se, busque ao Senhor, se refugie nele, reconheça quem é você, e queridos, peça a ajuda dele, para que você não entre naquela prisão. E se por acaso você já estiver, peça a ele, porque ele escancara as grades numa questão de segundos, se você assim derramar a sua vida aos pés deles, amada igreja. Esse lindo salmo de Davi
esse salmo de ensino, ele está nos ensinando a clamar ao Senhor. E aqui a gente pode ampliar esse salmo, não apenas para momento de caverna, de prisão, absolutamente não. Nós devemos orar desse jeito, queridos, em qualquer circunstância de nossas vidas, erguendo a voz, suplicando, clamando ao Senhor, pelo auxílio imediato dEle sobre as nossas vidas, queridos. E já para concluir, amada igreja, quando a gente termina de ler esse salmo, a gente pode fazer um link, porque além de um salmo didático, ele também é um salmo de aspecto messiânico. Porque se você parar e pensar um pouquinho, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele também foi perseguido, como Davi estava sendo, ou não foi? De fariseu, de políticos, do povo. Pense mais um pouco, e nós vamos ver que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi abandonado também. Todos os abandonaram. Ele foi aprisionado, meteram uma coroa de espinhos nele, ele foi julgado. Então tudo isso que Davi estava passando, ou que você está passando, Jesus já passou. Perseguição, abandono, aprisionamento. Nós podemos fazer uma analogia, queridos, de Davi ali naquela caverna, fazendo essa oração, com Jesus, lá no Getsêmani, angustiado, porque sabia tudo o que ele ia passar. Podemos até dizer que ali era uma caverna dele também. E o que foi que ele fez? Orou. Orou ao Pai. Assim como Davi fez, e assim como nós devemos fazer também. E o que aconteceu? O Pai o ressuscitou. Porque ele morreu na cruz, foi colocado dentro de uma caverna, de um túmulo, rolaram a pedra, deixaram ele trancado numa caverna, num túmulo frio, sombrio, mas o Senhor Deus Todo-Poderoso o ressuscitou dentre os mortos, para estar com aqueles que são tornados justos pelo sangue dele. Amém? Que analogia lindíssima entre Davi e Jesus, e entre cada um de nós. Então, queridos, que a gente possa orar como Davi orou, que a gente possa clamar ao Senhor Deus como Jesus clamou, e que sejamos libertos e vitoriosos, assim como Davi foi, assim como Jesus foi. Nós também podemos ser, porque nós cremos em Jesus. Então nós temos essa autoridade sobre nossas vidas. Basta querermos, basta entregarmos e confiarmos que Ele estará conosco, em caverna ou fora da caverna. Ele estará conosco hoje e sempre. Amém? Eu queria orar. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai bendito, Deus de amor, nos ajuda, ó Deus, a orarmos assim como Davi fez, Pai, em qualquer situação. Nos instrui, Pai, com tua santa sabedoria, para que, Senhor, na nossa fraqueza a gente encontre força em Ti, Senhor. Nas nossas dúvidas, Senhor, que a gente encontre esclarecimento em Ti. Nas nossas tempestades, a gente encontre calmaria em Ti.
Que possamos, ó Deus, erguer a nossa voz com ousadia e clamar a Ti, Pai, que está sempre pronto a nos escutar. Ó Deus, nos acolhe sob Tuas asas, que debaixo dela ficamos bem seguros. Que possamos, ó Deus, confiar que o Teu poder derramado sobre nós irá nos blindar, Senhor, de cavernas, de armadilhas, irá, Senhor, nos sustentar em todos os momentos de nossas vidas, Senhor. Somente em Ti, Senhor, somente em Ti podemos crer e ter esperança, Pai, de vida eterna. Só em Ti, Senhor, está a nossa confiança, Pai, que nunca será decepcionada, que nunca será roubada de nós, porque isso é herança, é Tua promessa, Pai, sobre nós, e que assim a gente siga, Pai, confiantes e felizes debaixo dessa herança, Pai, até o dia que contigo estaremos. Cuida, Pai, da Tua igreja, cuida do Teu povo, Pai, nos protege assim como protegesses Davi e o tornasse rei, homem segundo o Teu coração. Faz isso, Pai, sobre nossas vidas, hoje e sempre, Pai. É assim, Senhor, que oramos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor, e amém.